Olá, sejam todos bem-vindos em mais um programa Obsessão e Desobsessão, com esse time maravilhoso de estudiosos para responder as nossas dúvidas. Hoje vamos estudar o capítulo 41, Ação dos Obsessores contra os Grupos Espíritas. Muito bom o texto, maravilhoso. E ele será dividido em duas partes, e hoje nós vamos começar com a primeira parte, ok? Vamos dar as boas-vindas, então, para os nossos amigos. Vamos primeiro com as damas. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês, aprendendo um conteúdo tão importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte dessa equipe. Alegria toda nossa de ter você aqui com a gente nesse time, fortalecendo todos os dias, não só aqui no ar, mas também nos bastidores. Gratidão, viu? Seja bem-vinda, Silvia, nossa querida voz, linda canarinha. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje novamente nesse estudo, mais um novo capítulo 41 hoje, dando início. Uma boa noite a todos. Boa noite, a gratidão é toda nossa de ter você aqui conosco. E vamos receber o nosso querido Antônio Roberto, para os íntimos, nosso querido Beto. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado, saudade de todos. Estamos aqui de novo para os nossos estudos, né? Coisa boa, que bênção. É uma Muito bênção bom. ter você aqui com a gente. O Beto estava de férias, descansando, agora voltou reenergizado, né, amigo? Para emanar a sua luz e o conhecimento para todo mundo. Gratidão por estar aqui compartilhando com a gente. Imagina, o prazer é todo nosso. Assim seja. E seja bem-vindo, João, nosso chefe idealizador, diretor, nosso querido coordenador. Seja bem-vindo, João. Eu agradeço participar desse programa, né? Ainda mais que o Beto voltou. A gente fica muito feliz, né? Estarmos todos juntos novamente. Muito bom. Muito bom mesmo ter vocês conosco. E como a gente já falou, hoje o estudo é do capítulo 41, mas a gente sempre traz uma sugestão, né? Um livro sugerido para você colocar na cabeceira da sua cama, para você aprofundar os seus estudos na doutrina. E hoje quem faz a síntese do livro para a gente é o João, e é o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Falei certinho, né, João? Faz a síntese para a gente, por favor, desse livro. Bom, boa noite a todos, né? O Zalmiro Zimmermann, ele é um juiz, ele se dedicou a condensar os ensinamentos de Kardec, Gabriel Delane e Leon Denis. E ele pesquisou livros raros em vários idiomas e nos trouxe uma definição do perispírito, de como funciona suas propriedades. É um manual do perispírito. É o livro mais completo que nós temos hoje sobre perispírito. É esse livro, eu recomendo a todos, né? Ela é uma natureza dessa obra, ela é importantíssima para o movimento espírita. Tudo que vocês precisarem saber a respeito do perispírito, suas propriedades, seu desenvolvimento, sua evolução, e por aí afora, nós temos dentro desse livro. Quer dizer, um livro é um volume razoável, né? De muitas páginas, talvez umas 600 páginas, mas é algo para consulta mesmo, para a gente melhorar nossos conhecimentos. Fica a recomendação. Quem quiser saber sobre perispírito, não gasta dinheiro com outros livros, né? Vai comprar o Gabriel Delane? Não, já está aí dentro. Vai comprar Leon Denis? Já está aí dentro. Então, compra que já está tudo condensado. Fica a indicação. Muito obrigada, fica a dica, então. Já anotei esse também no meu caderninho. Eu estou fazendo coleção, viu, gente? Não sei vocês, mas eu anoto todos os livros sugeridos, e você também, né? Os que eu já li, eu leio de novo, os que eu não li, adoro ler.
E fica a dica, então, mais um para a gente poder estar explorando, estudando e se aprimorando. Vamos começar? Vou chamar a Silvia para estar abrindo para a gente a primeira parte do capítulo 41. É com você, Silvia. Capítulo 41. Ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Livro Obsessão e Desobsessão, terceira parte, reunião de desobsessão. Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, da sociedade e das reuniões, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que os indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhe caem sob o jugo. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, item 340. Interessados em prosseguir, usufruindo dos vícios e do que consideram prazeres, grande multidão de espíritos, tudo faz para impedir qualquer esforço que vise libertar o ser humano da inferioridade. Através dos encarnados, têm estes espíritos possibilidades de sustentar o intercâmbio de energias desequilibrantes. Por isso, lutam por manter as posições conquistadas junto aos homens, como também se empenham em impedir-lhes a renovação para o bem. Muito obrigada, Silvia. E vamos abrir, então, o nosso programa. Como o João fez a síntese, eu vou começar com você, Ale, pode ser? Mirar as damas? Sim. Então, vamos lá, Ale. Nossa primeira dúvida do dia. Quais são algumas das estratégias utilizadas pelos obsessores para afastar trabalhadores das reuniões espíritas? São muitas. Porém, nós temos que sempre deixar destacado que o decreto desse afastamento é da pessoa. Porque o obsessor, ele não vai criar um pensamento do nada, que já não esteja lá na cabeça, a não ser quando seja uma obsessão, subjugação. Agora, quando são esses espíritos que estão influenciando o que nós já temos de inclinações, eles vão só estimulando. Quem decreta esse afastamento somos nós. Então, eles vão criar vão intensificar aquele pensamento que eu tenho, já aquelas brechas que eu vou deixando da minha vibração, aquelas de maledicência, aquela de comodismo, a vaidade, o egoísmo, eles só vão intensificando. Porque do mesmo jeito que a nossa mente, a mente ali do médium, ele é de um emissor e um receptor, ele vai do mesmo jeito que ele vai levar, ele vai trazer. Então, o obsessor ele vai emitir ondas que vai equivaler àquela ressonância na qual eu também estou vibrando. Então, o trabalhador que vai estar, ele vai instigar ali. Ah, hoje eu estou tão cansado, estou cansado demais para ir. Tem muita gente lá na reunião hoje, vai todo mundo. Eu não vou nem fazer falta. Aí ele já pensa: ah, vou fazer falta não, estou tão cansado, eu trabalhei demais, eu mereço esse descanso. Ele vai instigando, mas aquela vontade já estava em mim. Então o obsessor vai projetar a imagem, aquela forma pensamento no campo daquele trabalhador, não só do médico, mas de todo trabalhador. Então, se o objetivo do obsessor é afastar algum membro, ele vai alimentar naquele trabalhador cansaço, projeções de cansaço, de desânimo, de comodismo. Se nas reuniões ali de assistência de desobsessão,
o componente ali mais valioso, um dos, é o ectoplasma. Aí ele pega aquele médico que está ali vibrando, aquele que vai liberar toda aquela energia, todo o ectoplasma que pensa assim: ah, eu nem sou tão importante assim para o grupo, ah, se eu não for, não vai nem fazer diferença. Faz muita diferença, porque ele ataca justamente aquele médico, justamente aquele trabalhador, que é através dele que vai ocorrer, vai dar oportunidade de ter muitas comunicações. Então, para sabotar a reunião, os obsessores, eles podem aplicar assim muitas estratégias de esgotamento energético, que vai envolver ali aquele perispírito, como está falando no livro, né? Descobrir ali do perispírito. Eles vão envolvendo energicamente aquele trabalhador com fluido pesado, gerando sobrecarga no nosso sistema nervoso. Aí, o que acontece? Ah, começa uma dor de cabeça, um peso ali na nuca, uma lentidão do metabolismo. Eu como alguma coisa, fica ali o dia inteiro passando mal. E às vezes eu penso que é meu, não, às vezes é ali uma influência, aquela sensação de exaustão, que eu preciso de um repouso. Aí o trabalhador que desconhece o mecanismo da obsessão vai acreditar que ele está doente, vai acreditar que é um cansaço mesmo, e vai faltar o compromisso, esquecendo que é o trabalho no bem, que é a sua proteção. Então, para sua proteção, para sua melhora, vá, não deixe de ir ao trabalho. É isso. Muito bom, tá aí o recado, né? Isso acontece às vezes até sem motivo. Não tem motivo nenhum, mas a gente só quer amém. É o tal do amém. Quando aparece visitas inesperadas, né? Sempre. Ou parte do lazer. É, Chega sempre uma coisa mais interessante para fazer. até borboleta no estômago. Beto, você gostaria de complementar a fala da Alê? Olha, só, né, a Lê foi no ponto, né, essa questão da questão da sintonia, das portas abertas, dos plugs, nada vem do nada, assim, né, o poder que eles têm para nos desarmonizar é diretamente proporcional às portas que a gente que deixamos abertas. E só queria lembrar que as estratégias, elas são muitas, a Lê lembrou aí, né, várias questões, e também tem aquelas também, estímulo para desarmonizar a sala, para fofoca, para o melindre, desavença, orgulho ferido, um fala uma coisa, o outro acha ruim, aí já não quer mais ir no trabalho. Então, são vários. E sempre sutis, né? Em geral, né, eles não vão bater de frente, assim, que é uma coisa bem, é, a coisa é bem devagarzinha, de leve, sutil, para que a gente imagine que é uma coisa nossa, ou se é assim, algum desavenço, uma fofoquinha que surgiu, para você imaginar, não, eu tenho razão mesmo, fulano não devia ter feito isso e tal. É isso, sempre sutis, mecanismos muito suaves para que a gente nem de longe pense que a gente está sob influência. Sempre passando a cabecinha ali no nosso, a mão na cabecinha do ego, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade. É desse jeito mesmo. Vamos voltar para o texto, então? Nosso terceiro slide na voz da Silvia, com você, Silvia. Desculpa, segundo slide. Sob esse aspecto, toda e qualquer atividade nobre que tenha por escopo livrar as criaturas humanas do jugo das paixões inferiores será objeto de suas investidas, a fim de obstar-lhe o desenvolvimento. Natural, pois, que os grupos espíritas que lidam diretamente com esses irmãos desencarnados sejam alvos de seu assédio, que se mostra especialmente intenso. Todos nós, lidadores da desobsessão, não ignoramos que somos vigiados atentamente pelos obsessores. Ao nos ligar a algum caso de obsessão, automaticamente passamos a receber as vibrações negativas dos perseguidores invisíveis, que estão atuando na área sob nosso interesse.
Somos, assim, espreitados, analisados, acompanhados. Meticulosamente examinados, eles avaliam a nossa posição espiritual, a sinceridade dos nossos propósitos, a perseverança no bem, o esforço que estamos dependendo para melhorar e, é claro, as brechas que apresentamos. Nossas falhas e deficiências são observadas e aproveitadas por eles. Muito obrigada, Silvia. E eu vou voltar a falar com você, viu, Beto? Continuar dando a voz para você. Beto, responde para a gente, por favor, por que que a reforma íntima é considerada uma defesa contra a obsessão? Olha, como a gente tem visto ao longo de todo o estudo, a obsessão é uma questão de sintonia, né? De brechas abertas, de portas não fechadas. A influência espiritual ela é tanto maior quanto a gente tenha pensamentos ou atitudes inferiores. A reforma íntima ela funciona como uma forma, né, de proteção eficiente, porque ela nos torna menos suscetíveis a essas influências, a essas fraquezas por onde esses espíritos eles acabam capturando a nossa vontade. Então, se a gente se esforça para ser melhor, esses pequenos vícios ou defeitinhos, né, ou não tão pequenos, como, por exemplo, o orgulho, a vaidade, o melindre, o ciúme, o personalismo, eles vão sendo também superados e a gente passa a ficar imune a essas armadilhas da espiritualidade inferior. Então a gente deixa de ter essa porta aberta, essa sintonia, e passamos a sintonizar com outras coisas, com benfeitores, e, enfim, né? E a gente substitui esses pequenos vícios por virtudes. Por isso que ela é super importante. Ainda tem a questão do autoconhecimento, que também é um capítulo da própria reforma íntima. A gente, quando conhece as nossas próprias fraquezas, a gente se torna presa menos fácil à manipulação dos espíritos desequilibrados, espíritos das sombras, né? Então, tudo isso torna a gente mais fortalecido e menos suscetível a estas ligações. Mais ou menos isso. É bem isso, né, amigo? A gente se modifica para que a gente se aprimora para que a gente possa selecionar melhor as nossas companhias, né? Se for falar assim, numa linha seria isso. João, você gostaria de complementar a fala do Beto? Eu vou dizer assim que o próprio capítulo ele nos mostra, né? Ele nos indica que o trabalhador espírita, ele sabe, é bem teórico, né? Ele sabe de cor os capítulos, os livros, mas ele pouco vivencia o que ele apreende. Eu lembro de uma fala do Divaldo, que ele falava que o seu objetivo era diminuir a distância, conseguir a convergência do que aquilo que ele fala com aquilo que ele faz. Ele disse que ele falava uma coisa e fazia outra. E nós somos assim. E quando você tem essas falhas, como disse a Alessandra, com muita propriedade, o obsessor, se você é vaidoso, ele vai cultivar a sua vaidade. Se você é rancor, ele vai amplificar esse rancor. Se você é preguiçoso, ele vai estimular a sua preguiça. Ele vai utilizar as suas falhas para amplificar, que eles chamam de
Inflação, não é inflação, infração seria de ideias, né? Ele vai amplificar, vamos dizer assim, a palavra tá, minha língua está aprendendo, ela não está saindo, né? Mas vamos dizer que ele vai amplificar suas ideias, insuflar seria a palavra correta. Então, você tem essas brechas, e essas brechas eles utilizam contra nós, né? Então, daí a necessidade de reforma íntima. Quanto mais você se melhorar, melhor você vai ser uma ferramenta de trabalho para o seu grupo. Você vai ajudar o seu grupo, aqueles que trabalham com você. É isso. Muito bom, muito obrigada. E fica a dica, então, que a gente está aqui para se aprimorar e se aprimorando, a gente se protege, né? Não vamos terceirizar aí a nossa proteção, nós somos responsáveis por nossas escolhas e destinos. Vamos voltar para o nosso, agora sim, o nosso terceiro e último slide do dia. É com você, Silvia. Tem mesmo a intenção declarada de nos tirar do caminho, empregando para atingir tal intento todas as armas de que dispõe. Se estivermos invigilantes, descuidados, ofereceremos campo às mentes desequilibradas, que se acercarão de nós e, encontrando desguarnecidas as nossas defesas, terão possibilidades concretas de conseguir o nosso afastamento e de se regozijarem com a nossa queda. Muitos são os meios usados pelos obsessores, quase todos eles bastante estudados, pois já sabemos que sua ação é organizada. Usam de várias técnicas, insuflando nos integrantes do grupo as ideias que elaboram. Usam, por exemplo, a ideia do comodismo para afastar as pessoas das reuniões, gerando argumentos do tipo, abre aspas, as reuniões são boas, mas hoje eu não vou porque trabalhei muito. Eu já produzi muito nas reuniões, por isso faltar hoje não faz mal. Eu sou muito assíduo. Todo mundo falta, menos eu. Estou cansado. Vou orar em casa. Faz o mesmo efeito. Fecha aspas e etc. Obrigada, Silvia. A gente viu aí, então, que desculpa é o que não falta, né? Sugestões também não. João, eu vou voltar a palavra com você, para a gente trazer, então, a nossa terceira pergunta do dia. João, responde para a gente, por favor. Qual deve ser a única competição legítima entre os espíritos, segundo Allan Kardec? Seu Eu microfone. desconheço que tenha competição, mas, como você está perguntando, né? A resposta está lá no final do capítulo, né? Do item 349 do Livro dos Médiuns, que diz assim: outra não deverá ser senão a de fazer cada um a maior soma de bens, né? Então, essa definição ela é simples e revolucionária, porque ela descarta de um só golpe, estava até comentando com a Alessandra, toda forma de rivalidade que não seja orientada ao crescimento coletivo. Não há lugar para competir em prestígio e destaque mediúnico, em reconhecimento pessoal e protagonismo institucional. A única corrida válida é de quem mais se doa, de quem mais faz bem, que não seja orientado esse bem à coletividade. Porque às vezes a pessoa faz bem para ela, né? Como você conhece muita gente, mas o bem tem que ser para a coletividade. Então, é justamente essa ausência de vaidade, de competitividade, né, que tira as brechas, fecha
todas as brechas dos obsessores. Porque quando existe competitividade, ciúme, né? Eu estava até lendo aqui, e quando você tem uma orientação que produz mais humildade, né? Mais caridade, mais equilíbrio, mais fidelidade ao bem, é favorável. Agora, quando ela produz a exaltação, isolamento, vaidade, hostilidade aos grupos, é um sinal de alerta, né? Então, nós temos que estar alerta a esses sinais que traz essa... Ah, vocês são melhores, nós somos melhores. Nós não somos melhores do que ninguém. Cada um tem o seu espaço. Tem até um pessoal que fala, cada um no seu quadrado. Cada um tem o seu quadrado ali, e no seu quadrado ele vai fazer o seu melhor. Porque o bem que nós temos, a sintonia, a vibração do planeta Terra, é a soma de tudo aquilo que nós somos. Então, cada um tem o seu peso na balança. Então, cada um que faça o seu melhor, sem olhar o outro, o que o outro está fazendo, né? Sem ciúme. Ah, ele está fazendo melhor que eu. Não é eu todo. Nós fazemos parte de um grupo. Lá na nossa mediunidade, nós falamos mediunidade com Jesus, mas nós não somos isolados. Nós fazemos parte do GECAL, Grupo Espírita Caminheiros da Luz. E o GECAL faz parte da Federação Espírita Goiânia, Federação Espírita de Goiás, que faz parte da Federação Espírita Brasileira, né? Que faz parte do Conselho Internacional, Conselho Espírita Internacional. Então, cada um tem o seu espaço. Se você fizer bem a sua parte, sem olhar o outro, você não vai ter rivalidade, não vai ter competição, né? Não vai ter ciúme. É isso. Faça cada um o seu dever. Nós estamos trabalhando. Tem uma amiga nossa que fala, eu não trabalho para ninguém aqui dentro, eu trabalho por Cristo. Você trabalhando para o Cristo, está tudo bem. Deixe que os outros falem. Tá bom? É isso. Eu adoro essa fala, né? Faça o seu melhor. Nosso trabalho nosso chefe é Jesus Cristo. Aí ele avalia, né? Se não deu, você fala, poxa, eu tentei o meu melhor. E quanto mais você olha para si, menos você se preocupa com o outro. Isso já é o início de uma grande reforma íntima, né? A reforma íntima começa daí. Vamos olhar mais para Você não pode se preocupar com o outro, porque vai ter sempre alguém que vai fazer pior que você. E vai ter sempre alguém que vai fazer melhor que você. Então, não adianta você se preocupar com o outro. Tá certo? ainda bem, né? Que já pensou se chegasse em um e parar, ninguém mais faz melhor? Acabou a evolução. Perdemos nosso tempo. Então, vamos continuar, né? Olha, você gostaria de fazer algum complemento da fala do João? Sobrou nada para falar, né? Mas, vamos lá. Quando Kardec falava sobre a única competição aceitável é de realizar a maior soma de bem, o Minelli explanou-se muito bem, eu tenho que preocupar um pouco, mesmo no ali, me incomoda um pouco, essa parte de competir mesmo para o bem. Porque pode ser uma pontinha de um gancho meu, eu tenho que fazer mais bem que a Eti, porque nós duas estamos bem, mas eu quero mostrar que eu faço muito bem. Mas aí, eu fiquei pensando, quando Kardec falou isso, foi necessário. Por quê? Era uma resposta que precisava direto, e era um período que estava tendo muitas tensões. O movimento espírita lá na França estava assim, a todo vapor, a velocidade impressionante.
quando lançou lá o Livro dos Espíritos. O que acontece? Começou os pequenos grupos a aparecer, a surgir em Paris e nas províncias, e os centros, os dirigentes, os presidentes, eles começaram a, opa, peraí, eu quero ter o centro mais importante. Ah, eu quero ter o médio que dá mais comunicações. Ah, eu quero que tenha mais, eu quero que o meu centro espírita seja o que esteja mais em evidência, porque o fenômeno era o destaque. Então, eu acho que o Kardec foi muito sábio naquele período em falar isso, que falava assim, opa, peraí, se tiver que ter disputa, não é para quem tem o melhor, médio, nem o mais famoso, nem a comunicação mais impressionante, ou a que vai fazer com mais acerto. A preocupação dele era essa, porque era naquele período de mesas girantes, que era o foco era na manifestação física, era na manifestação mediúnica mesmo. E quando Kardec percebeu que estava desviando do que realmente o Espiritismo estava buscando, a missão, foi quando ele falou: opa, peraí, vamos direcionar o foco para quem faz mais o bem. Vamos esvaziar ali aquele interesse do fenômeno, para a gente tirar a rivalidade, para poder dar certo e realmente estar no objetivo. Porque o único objetivo era fazer o bem, e deve ser o maior bem, o mais proveitoso para nós. Porque a partir do momento que eu estou fazendo para mim, eu estou ajudando todo mundo em volta. Eu pensei assim nesse ponto. Pensou certo no meu ponto de vista, porque enquanto a gente está se melhorando, a gente também está melhorando o próximo, né? Muito bom, Ale, obrigada. E vou continuar com você para a gente poder fazer a última pergunta, o fechamento do nosso programa, junto com o Beto, que vai encerrar, né? Vamos lá, então, Ale, nossa quarta e última pergunta do dia. Ale, como os obsessores, isso a gente já respondeu algumas vezes aqui, tá? Inclusive, só para fortalecer. Como os obsessores utilizam as brechas morais dos trabalhadores espíritas para tentar desestabilizar os grupos de desobsessão? E por que a vigilância íntima é considerada essencial, segundo o texto? Vigilância íntima, gente, presta atenção nisso. Já foi respondida as duas, né? E várias vezes no programa, e também o Beto respondeu agora sobre a reforma. Se você está reformando, então você está afastando. Mas eu acho que é sempre bom um assunto, que é sempre bom dar uma cutucada. Porque o objetivo do obsessor, mesmo a gente estando lá dentro, trabalhando, a gente tem hora que ainda cai em algumas pegas. Por quê? Porque somos imperfeitos. Então, por isso que eles aproveitam as nossas brechas que nós damos. E, às vezes, o objetivo do obsessor não é atingir, às vezes, uma pessoa, é desarticular mesmo a equipe inteira. Porque se eu vou afetar aquele grupo que está harmônico, vai balancear, vai descompensar e muitos espíritos deixarão de ser atendidos. Inclusive o que eles estão ali perseguindo. Então, muitas vezes, para enfraquecer os laços, é criar mesmo, como o Beto já respondeu, a desarmonia do grupo, gerar conflito, semear desconfiança. Ali aquela rivalidade, como falamos lá, mesmo aquela de vou fazer mais o bem, já é um ponto também. Competição não deixa de ser competição. Então, vai comprometer. Então, a qualidade vai ser afetada. Então, essas brechas que eles utilizam é aquele milindre, que eu fico muito tocada se eu sou chamada a atenção, e fica sensível demais. A pessoa, às vezes, passa a interpretar uma observação, que, gente, falamos tantas vezes aqui, não sou eu que estou sendo analisado, é a minha comunicação naquele trabalho, naquele dia. Não quer dizer, Alessandra, quer dizer aquela comunicação que aquele espírito deu. Aí eu já fico muito sentida, com muito milindre, e já levo como uma crítica.
Ó, o coordenador da sala estava me criticando, então, eu estou aqui já fazendo um trabalho voluntário, saí da minha casa, deixei tudo lá e já vim aqui para ouvir isso, já fica ali a discórdia. Então, já ó, o emocional já está abalado. Aí o outro já fica sentindo, nossa, mas eu não queria ser nesse ponto, não foi nesse. Abalou. Eles conseguiram o objetivo ali inicial deles. Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado com esses pontos. Porque onde existe a vaidade, eles estão sempre ali cutucando. E é difícil que eles pegam alguns pontos nossos. Então, tendência ao desânimo também, reforçar pensamentos de inutilidade, como também foi dito aqui sobre a tarefa. Ai, tantos anos que eu contribuo, só hoje não vai fazer diferença. Ai, só vou ficar lá vibrando mesmo. Tem tanta gente que vibra, mas a sua energia é importante. Às vezes aquela energia era a sua que estava, aquela energia animalizada, que precisa, o ectoplasma, era o seu, que ia ajudar aquele espírito naquele momento. Enfraquece a participação. Então, eles vão ampliando essas mazelas que nós vamos deixando. Porque se eu estou muito magoada, a desavenço, qualquer comentário, isso aqui, que for falado, um olhar, já me afeta. E esses espíritos sabem bem que aquela equipe fraterna que ajuda muito. Aquele livro aconteceu na Casa Espírita. Leiam, porque mostra tudo, toda essa parte do Melinda, da suspeita, de como eles afetam os trabalhadores. Aí é como pensar em uma embarcação. Se eu tenho aquela embarcação e ela tem uma fissura, ele não vai afundar imediatamente. Não vai, deu um rachadinho, o navio já está ali, ó, afundando. Não. Vai entrando água, vai entrando água. Eu vou tentando tampar, vai entrando de novo, até que vai comprometer a estrutura, que é essas fissuras que a gente tem que estar muito preocupado. E em relação à reforma íntima, o Beto já falou agora sobre tudo que nós precisamos fazer. Vou deixar para ele falar essa parte, que senão não sobra muita coisa. Obrigada, amiga, muito bom. Beto, você gostaria de complementar, fechar com chave de ouro o nosso programa? Olha, a equipe mediúnica, cada um tem seu papel, cada um tem uma função única, é imprescindível, e ninguém está ali por acaso, desperdiçado. Nós somos reunidos para formar um grupo harmônico, um organismo mesmo. O João lembrou lá a figura do feixe, né, há pouco, e a ideia é essa mesmo, né? Alessandra lembra aí o livro Aconteceu na Casa Espírita, do Manuel Cristiano, né, pelo Espírito Nora, que é assim um tratado de como isso vai acontecendo. Eles vão procurando aquele que é mais frágil. É o trabalho inteiro. Ela pode assim pôr em risco a proteção do grupo. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. É importante que a gente faça o nosso trabalho, que o nosso trabalho é a vigilância íntima, é a reforma íntima, a melhoria dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nossa melhoria moral, não só ali no momento do trabalho, né? Aliás, no dia a dia mesmo. Para que essas portas da sintonia ou essas fragilidades que podem ser exploradas, elas passam a diminuir e cada vez menos, né, a gente ser menos vulnerável, a gente ser mais fortalecido, realmente. É isso, é importante que cada trabalhador pense na sua importância, tenha responsabilidade pessoal do seu trabalho. Todo mundo é peça de uma engrenagem ali. Não pense que não vai fazer falta. Vai. Espiritualidade vai dar um jeito, às vezes, né, de contornar
às vezes um trabalhador que não veio, que estava previsto para vir, mas é um trabalho que a gente não precisa dar para eles, né? Eles já têm tanta coisa para fazer, além desse trabalho de ter que improvisar e ter que organizar alguma coisa, porque o trabalho estava preparado com aquele número X de trabalhadores, né? Acho que isso é bastante importante, né? Então é isso. Vamos, cada um, como o João falou lá, cada um no seu quadrado, né? Exercendo as nossas funções com responsabilidade, com seriedade, para que o grupo esteja cada vez mais fortalecido. Eu posso dar um exemplo que eu acho tão importante, assim, às vezes alonga um pouquinho, mas é uma coisa tão significativa, que eu acho que quando a gente dá um exemplo da nossa vivência, mostra que, assim, todo mundo passa por isso. E, nossa, eu também passo por isso. Eu acho importante. Teve um episódio que, nossa, bem lá no começo, passo por isso até hoje também, que nem tem tanto tempo, mas no começo eu estava assim, tão, sabe, preocupada. Eu, gente, mas parece que não estou contribuindo como eu deveria para o grupo. Aí pensava assim, ai, talvez eu estou ocupando uma cadeira que às vezes deveria ser de outra pessoa, que estaria contribuindo mais. Olha para você ver que é o que nós falamos aqui, um grupo harmônico, um grupo que é um feixe realmente. Isso na minha cabeça, eu não falei com ninguém. Meu pensamento. O Minelli foi lá, a espiritualidade foi lá, tocou ele. O que é um feixe, gente? Eu lá em Pirinópolis, viajando numa boa, ele me manda um áudio, do nada. Ele me manda um áudio. Oi, Alessandra, tudo bem? Como que você está? Não, só queria te falar que tá importante, viu? A sua participação do jeito que tá. Tá sendo muito útil. Olha, tá tudo bem. Isso, ó, já tinha passado muitos dias. Não era falar assim, ah, eu trabalho, ele me viu. Não, foi fim de semana. Não trabalhamos lá no fim de semana, na sala mediúnica, no centro da psicografia. Ele me mandou um áudio dizendo, olha, você é importante aqui para o grupo. Do jeito que tá, é importante. Sua vibração, sua energia. Eu desliguei e falei, meu Deus, o que é um grupo harmônico? O que é um feixe, realmente? Ele não tinha como saber disso, o que estava na minha cabeça. Mas espiritualidade, sabendo que era um grupo sério, um grupo firme, um feixe de luz, foi lá e mostrou. Então, era um exemplo que eu queria dar para vocês verem o quanto realmente o que a gente fala aqui está na nossa vivência. Muito bacana, amiga. Obrigada por compartilhar a sua história, a sua vivência com a gente. Realmente, muito, muito bem colocado. Somos pilares, né? Que sustentam uma estrutura que sustenta muitos corações. Então, sempre que a gente pensar que estamos fracos ou não fazemos diferença, lembra da estrutura. Será que todos os seus colegas vão conseguir mexer ali no grau de diferença para suportar? Será que seus colegas precisam passar por essa dificuldade? Né? E eu estou sendo amigo com os meus colegas, deixando eles carregar toda essa estrutura que eu me comprometi a auxiliar também. Então, fica aí, né, o E às exemplo. vezes, até no ponto que eu estou caindo, eu vou atender um espírito também que está na mesma situação. E tinha que Então, ser eu. exatamente. Estamos todos conectados por um grande emaranhado de ondas, como diz a física. Não tenham dúvida disso. Que assim seja e assim já é. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês hoje na primeira parte do capítulo 41. E a segunda parte, com certeza, vai trazer também muito, muito conhecimento e muita responsabilidade para nós, né, que trabalhamos nessa área. Quero agradecer a presença dos participantes, quero agradecer a presença do pessoal aí nos bastidores, quero agradecer vocês que nos acompanham toda semana, que aprende e que aplica, que é muito mais importante, né? Absorve e transmite, é assim que funciona. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada e até a próxima semana, gente. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado.